A graça e a paz a todos os irmãos. Bom estarmos aqui pela primeira vez. Eu já ouvia falar de vocês e falar do pastor Jimmy de um tempo, e eu pedi a Deus que o Senhor nos trouxesse conexões. E o ano passado Deus falou comigo que Ele estava trazendo um tempo de conexões. E sem eu imaginar, aqui na igreja do pastor Célio, na Betel, eu encontrei esse homem de Deus e tive a alegria e realmente uma conexão e uma admiração que já se tornou real. A pastora Sabrina, continue abençoados em nome de Jesus. Que alegria, irmãos, muito bom estar com os irmãos e muito bom servir a igreja com a palavra. Pastor, eu tô assim com meu coração num turbilhão para pregar essa noite. Eu entrei num descanso e disse: Deus, eu quero que o Senhor me libere uma palavra específica para esse povo. Eu me converti no ano de 1995 e eu sou apaixonado, pastor, por uma das mensagens que mais transformou a minha vida, e vim a Jesus devido à pregação do Evangelho. E essa mensagem que eu vou trazer hoje para os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 51. Nós estamos vivendo um período profético, amém, irmãos? Amém, irmãos? E nesse período profético, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja de Jesus será arrebatada. O arrebatamento da igreja está muito mais perto do que nós podemos imaginar. E eu sou apaixonado por isso. É bem verdade que nós vamos ficar no céu só 7 anos. Depois a gente volta. Mas hoje nós vamos falar sobre a beleza do arrebatamento. Diga para quem está ao seu lado: há uma beleza no arrebatamento da igreja. Há uma beleza no arrebatamento da igreja, amém? 1 Coríntios capítulo 1, 15, versículo 51. Os irmãos podem se assentar, por favor? Ao nosso casal também, que nos recepcionou ali de forma maravilhosamente. Gratidão. Amém? Também tem uns irmãos lá da comunidade cristã, somos uma Tina, as familiares que estão conosco aqui. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 51. Quem achou, diga amém. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus,
que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus! Amém! Eu sou apaixonado por esse texto e essa verdade porque o apóstolo Paulo, na carta que escreve aos irmãos da cidade de Corinto, Paulo vem trazendo um ajuste na igreja. É uma igreja que está localizada numa cidade portuária, uma cidade com pessoas de várias classes sociais. Essa cidade é o centro econômico e é o centro político daquela região. E o apóstolo Paulo recebe uma carta de um irmão chamado Cloé, e esse irmão começa a relatar alguns desafios que a igreja está enfrentando. E a coisa mais linda é que Paulo começa então a trazer uma mensagem de correção. É uma igreja que desfruta de um crescimento espantoso, extraordinário. Nessa igreja de Corinto existem a manifestação dos 9 dons do Espírito Santo. Durante o culto, pessoas recebiam milagres extraordinários. Durante o culto, um dos milagres mais escassos do nosso tempo, sinais de maravilhas aconteciam de forma natural nos cultos. A igreja vivenciava um período de grande avivamento, um derramar do Espírito Santo lindo e extraordinário. Mas essa igreja ainda era uma igreja muito infantil, era uma igreja muito menina. E Paulo então vai trazer um ensino da palavra, fazendo com que eles passem a ter maturidade espiritual, a fim de que eles possam usufruir dos dons, mas não esquecer que o mais sublime de tudo que existe é o amor. Paulo vai falar sobre o amor, que eu poderia fazer todas as coisas, eu poderia queimar o meu corpo, eu poderia dar toda a minha fortuna, e se não tivesse amor, de nada adiantaria. Paulo vai dar a excelência do amor no capítulo 13. No capítulo 14, o apóstolo Paulo também vai discorrer um pouco mais sobre a prática tão maravilhosa desse dom. Mas, quando ele chega no capítulo 15, Paulo muda o teor da mensagem. Paulo pega a sua carta e muda totalmente, radicalmente. Paulo vai falar agora sobre ressurreição. E Paulo é um homem tão entendido, gente, que ele era capaz de citar toda a lei de Moisés sem errar absolutamente nada. Paulo era tão entendido que ele falava mais de 40 idiomas e dialetos, era um homem com muita habilidade. Mas o que é interessante no capítulo 15 é que ele vai falar sobre a validação da nossa fé. Ele vai falar que a nossa fé, ela seria inútil se Jesus não tivesse ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria a nossa fé. Ela seria como a fé de qualquer outra religião. Mas diga comigo, nós não somos uma religião. Nós somos um reino. Nós somos um reino. Jesus não veio implantar o cristianismo. Não. O cristianismo surgiu 300 anos depois. Jesus veio implantar um reino. E este reino veio para combater o reino das trevas, o reino da morte, o reino do pecado, o reino de Satanás. Jesus Cristo veio estabelecer um reino e todos nós que estamos aqui somos filhos de rei. Então nós somos príncipes. Quem está comigo diga amém. É bem verdade que o nosso país, ele foi um país monarca muitos anos atrás. E quando Dom Pedro I estava no Brasil, ele era o rei do Brasil. Quando ele voltava para Portugal, ele era príncipe, porque lá em Portugal havia o seu pai que reinava e a sua coroa estava sobre a cabeça do pai. Aqui no Brasil, ele era rei. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós formos para o céu, nós vamos ter a identidade plena de príncipes.
Mas enquanto nós estamos na terra, nós somos reis para governar essa terra. Amém? É por isso que em Apocalipse, capítulo de número 19, diz que Jesus virá com milhares dos seus santos, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sobre quem ele é Rei dos Reis? Sobre todos aqueles que reinam com ele nesse mundo. Quem reina com ele nesse mundo, levanta a mão e diga glória a Deus. Então a pessoa que está ao seu lado é um rei e é uma rainha, porque estão debaixo de um governo. Então Paulo, ele está escrevendo agora aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que a ressurreição de Jesus é a validação que o reino de Deus está estabelecido sobre a terra. Amém? Paulo vai dizer no capítulo 15 que este reino está tão estabelecido com a ressurreição, que este rei vai também manifestar sobre nós algo muito parecido e algo muito semelhante. Quando ele chega então no capítulo 15, versículo 51, Paulo começa a falar de um mistério. Existem no Novo Testamento 2 mistérios revelados. O primeiro é a igreja, revelado esse mistério por Jesus, quando estava ali em Filipos de Cesareia, no capítulo de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus chega diante de uma grande caverna, e ali havia altares de muitos deuses, muitos altares, e Jesus olha para os discípulos e diz: quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos olham para Jesus e dizem assim: estão dizendo que o Senhor é um profeta, Jeremias, Elias, Isaías, e vão citando vários profetas. A ideia é colocar Jesus na categoria de profeta. Mas então Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: para vocês, quem eu sou? Vocês que estão comigo. Então o silêncio toma os 12 discípulos. E Pedro, ele rompe o silêncio e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro tem essa revelação, Jesus disse: Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu Pai que revelou a você. Todas as vezes que temos a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele não é nenhum profeta, mas que ele é o Cristo, o ungido, o Messias, o desejado das nações, a semente da mulher, o cordeiro sacrificado por Abel, o cordeiro que apareceu para livrar Isaque, o cordeiro pascual, a pedra de esquina, a pedra rejeitada, o sol da justiça, a estrela resplandecente da manhã. Todas as vezes que entendemos que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rebento de Jessé, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que ele é o Emanuel, o Deus que está conosco, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, os desejados de todas as nações. Ele é Jesus. Ele é Jesus, o ressurreto dentre os mortos, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a porta que se abre e a porta que se mantém aberta. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É apaixonante, porque agora Paulo, ele vai então descrever que esse Jesus, que esse Rei dos reis, que nos fez reis e sacerdotes, amém? Quem está comigo diga amém. Esse Jesus, ele vai revelar aqui, todas as vezes que nós temos um mistério, esse mistério vai ser revelado na Bíblia.
Então o primeiro mistério é revelado pelo próprio Jesus, quando diz: tu és Pedro. Quando eu e você temos revelação de quem é Jesus, que Ele é o Cristo, Ele revela quem nós somos e Ele revela o nosso propósito de vida. Quando Pedro teve a revelação que Ele é rei, Jesus olhou para Pedro e disse: tu não és mais Simão, tu és Pedro, pedra pequena, e você tem um propósito: edificar a igreja. Quem tem um propósito de edificar a igreja? Toda vez que eu tenho revelação de Jesus, Ele revela quem eu sou e Ele revela a minha identidade e o propósito que eu tenho nessa vida. Todas as vezes que eu encontro com Ele, Ele me dá um destino. E aí Ele diz para Pedro e para os discípulos: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem quer entender isso, diga amém. Ele não está dizendo que o inferno não vai prevalecer. Ele não está dizendo que quem está no inferno. Ele está dizendo que as portas do inferno. Então isso nos faz entender que na tradição antiga, nas cidades antigas, nas portas das cidades ficavam juízes, nas portas da cidade ficavam autoridades, e nas portas das cidades ficavam homens com muito poder para decidir coisas. Jesus está diante de uma caverna e Ele está dizendo que quem está naquela porta não vai resistir à igreja. As autoridades que estão nas portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A palavra profética de Deus para essa noite é: as portas do inferno não irão prevalecer diante de você. Isso significa que os demônios vão ter que recuar diante de você. Isso significa que quando você entrar nos ambientes, as trevas que estiverem lá, você será uma luz que vai clarear o ambiente. E não se assuste se você estiver comendo num restaurante, inclinar a fronte para orar e alguém cair endemoniado do outro lado, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os jovens da igreja foram comer pizza, e quando foram orar pela pizza, começaram a orar agradecendo a pizza. Do outro lado começaram a cair outros jovens endemoniados. Imagine o que deu culto, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É interessante que quando nós entramos em ambientes, o ambiente está quase fechando, não tem ninguém. E quando você entra, perceba isso, começam a chegar mais clientes, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Esse mistério é revelado. Jesus diz: Pedro, a igreja vai ser edificada e você é um dos edificadores. A igreja é os chamados para fora, tirados do grupo dos israelitas e tirados do mundo. Surge um novo grupo de pessoas e esse grupo é a igreja. Somos nós, a maior instituição de poder que existe sobre a face da terra. Por isso que eu não entendo crentes que andam assim, cabisbaixo. Por isso que eu não entendo crentes que reclamam. Por isso que eu não entendo crentes que a boca dele sai vida e morte e na maioria das vezes só está saindo morte. Por isso que eu não entendo alguns crentes que negam a própria identidade e deixam de ser porta-voz de Deus, boca de Deus sobre a face da terra. Eu não entendo às vezes, porque você está indo contra quem você é. Você é bênção, você é a resposta, você é solução, você é boca de Deus. Aqui Jesus, em Mateus 16, 18, revela o primeiro mistério, igreja. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Mas Paulo aqui, ele está dizendo que existe mais um mistério. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Existem na Bíblia alguns arrebatamentos que já aconteceram, como o arrebatamento de Enoque, um homem que andou com Deus. Aos 65 anos de idade ele encontra Deus e anda com Deus por 300 anos e Deus tira ele da terra. O segundo homem arrebatado é um homem chamado Elias.
Elias tinha um amigo chamado Eliseu, estão caminhando e há uma mensagem de Deus que ele vai ser recolhido, e desce do céu um carro de fogo, separa Elias de Eliseu, e quando essa separação acontece, Elias vai cair ao chão, um redemoinho levanta e arrebata Elias, e os dois homens estão vivos do céu, esperando o momento certo para descer. A Bíblia também fala de um jovem chamado Felipe, diácono, que estava pregando numa cidade e foi arrebatado, tirado com força e levado a uma distância de 100 quilômetros e pregar nessa outra cidade. Esses são os arrebatamentos que a Bíblia registra, mas Paulo está falando de um arrebatamento em proporções ainda maiores. Paulo está falando de algo que está oculto, que vai ser revelado. Ele está dizendo que nem todos dormiremos, nem todos morreremos, pois na linguagem dos discípulos de Jesus e na linguagem da igreja, nós não morremos, nós só dormimos. Quem está comigo, diga amém. Dormimos. O que é isso, pastor Sandro? Dormir é um sono. Nem todos dormiremos, porque nós chamamos de morte o que não é morte. A morte física é apenas um sono. A morte que é morte é a morte de Gênesis, quando Adão comeu o fruto e teve uma morte espiritual. A segunda morte é a morte de Apocalipse capítulo 21. Então o que chamamos de morte não é morte. E a prova é que Jesus Cristo, quando foi chamado por Jairo, chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta, na linguagem normal. E Jesus chega e diz: ela está dormindo. Todo mundo começa a rir. Jesus tira todo mundo para fora e fica só o pai e a mãe, Pedro, Tiago, João. E Jesus olha para a menina e diz: Talita cumi, menina, levanta. E a menina então acorda. Jesus Cristo entrou dentro do império da morte e provou para a morte que ela não tinha domínio sobre aquelas pessoas. A segunda vez que Jesus entra no império da morte é quando o seu amigo Lázaro está doente, morre e há 4 dias está enterrado. 4 dias. Até o 3º dia, dentro de uma cultura judaica, havia o pensamento que a alma estava pairando e no 3º dia ela voltava. Jesus então espera o 4º dia, e quando ele chega no 4º dia, lá está a família de Lázaro chorando, Marta e Maria, você conhece muito bem a história, e Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando ele chega diante do túmulo, há uma rocha, uma pedra, e os discípulos removem a pedra, e Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Jesus entrou dentro do império da morte. Lázaro está no seio de Abraão, no paraíso. Lázaro está conversando, quem sabe, com Abraão, Isaac, Jacó, com Davi, com os grandes homens do Antigo Testamento, e de repente ele ouve uma voz, e a voz diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai lá do Hades e vai no seu corpo, entra no seu corpo e sai daquele túmulo pulando, porque Jesus estava dizendo ao império da morte que o império da morte estava com os dias contados, porque o reino dos céus estava manifestado. Se Jesus dissesse: sai para fora, todos os que estavam lá sairiam para fora, mas ainda não era a hora. É interessante que Jesus entra a 3ª vez no império da morte, quando ele vê um cortejo fúnebre, um jovem no esquife, e de um lado vem a mãe chorando, o menino morto, pessoas carregando, uma multidão chorando, e diante daquele cortejo vem a morte, triunfante, dizendo: estou cumprindo a minha missão. E do outro lado vem um homem com 12 discípulos. A morte, então, eu penso comigo que ela olha e vê do outro lado a vida se aproximando. A vida de um lado e a morte do outro. À medida que a vida vai se aproximando, a morte vai recuando, vai saindo do lado. E quando Jesus chega diante do menino, diante do caixão, diante do defunto, ele encosta no menino e o menino é ressuscitado imediatamente. E a morte
tem que recuar, porque a vida está materializada no corpo de Jesus. Quem está comigo, diga amém. É interessante que a quarta vez que Jesus entra no império da morte é quando na sexta-feira ele está crucificado. E crucificado ele diz: está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito, e inclina a cabeça e morre. E dorme. Eu penso comigo, pastor Jimmy, que a morte entrou em desespero. O que eu vou fazer agora? Ele é a vida. E se nós trouxéssemos a morte aqui agora, e se nós pudéssemos entrevistá-la, e disséssemos: morte, como que foi sexta-feira, 3 horas da tarde, quando o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, quando Cristo se submeteu ao teu reino, se submeteu ao teu domínio? A morte então diria: foi algo incrível, eu tive que acompanhá-lo, e levei ele até as profundezas da terra, e ele pregou os espíritos em prisão, e ele foi toda a tarde de sábado, domingo de madrugada, ele foi até o paraíso e pregou a todos que estavam no paraíso. Quem está entendendo, diga amém. Mas bem cedo, ele ouviu uma voz do trono, e essa voz disse para que ele ressuscitasse. E domingo de manhã ele ressuscitou dizendo: todo o poder é me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Os meus aguilhões foram rompidos e quebrados, porque ele é a vida e não tinha como detê-lo. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. E depois de 40 dias aparecendo, Jesus diz aos discípulos que ele vai voltar no Monte das Oliveiras com quase 500 pessoas. E ele sobe aos céus. Depois de um tempo, Paulo se converte. E agora Paulo está falando de ressurreição, porque recebeu revelação direta de Jesus. Esse mistério dos que dormem é porque nós estamos vivos, mas aqueles que supostamente morreram estão dormindo. E o versículo de número 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo está usando uma expressão aqui, irmãos, dizendo um momento. Se alguém no telefone diz para você 1 minuto, é 1 minuto. 1 segundo é 1 segundo. Mas um momento, é possível calcular o momento? O momento é a unidade indivisível e incalculável do tempo, não se pode medir. Paulo está dizendo: em um momento, a qualquer instante, todos aqueles que nasceram de novo serão arrebatados. No momento, aí ele vai deixar mais claro, pastor, ele vai dizer: num piscar de olhos, 35 milésimos de segundo, numa velocidade muito rápida, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,16 que o arcanjo Miguel está com a trombeta na mão. Em Números capítulo de número 10, versículo 1 e versículo 2, Paulo vai dizer que categoria é essa. De qual categoria é essa trombeta? Essa trombeta não é uma trombeta de chifre de carneiro e nem tampouco de chofar. Não, essa trombeta é uma trombeta de prata. Deus disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata, uma para ajuntamento do povo e outra para a partida do povo. A primeira trombeta de prata deve ser tocada somente quando tiver uma reunião solene, quando o povo tiver que se reunir. E todas as vezes que o povo se reunir, você usa essa trombeta. Todas as vezes que eu disser para o povo sair de um lugar e para o outro, você usa outra trombeta. Cada uma delas tem um som retinido. Então você vai ter que usar a primeira trombeta
tem que ser feita de prata de obra fundida. Tem que ser derretida a prata e colocada numa forma. Essa trombeta de prata, ela está na mão de cada crente que já nasceu de novo. Quem está comigo, diga amém. Porque é feita de prata, diferente das trombetas dos dias de Salomão, que tinham 120 trombeteiros com trombetas de ouro. Eram trombetas de ouro. Diferente das trombetas de Gideão, que eram trombetas de chifre de carneiro, aqui eram trombetas de prata, porque prata fala de resgate, é o metal usado como símbolo do resgate. Tinha que ser de prata. Todas as vezes que você convida alguém para vir ao culto, todas as vezes que você convida alguém para ir à célula, todas as vezes que você prega o evangelho para alguém, você está com uma trombeta de prata na mão, fazendo com que essa pessoa escute a mensagem de ser chamada para perto. Todas as vezes que você fala que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus em breve virá buscar o seu povo, você está usando a trombeta de prata. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É trombeta de prata. Eu vi que teve um batismo gigante esses dias, e as pessoas carregavam uma camisa escrito: eu nasci de novo. Isso é o resultado de uma igreja que tem trombeta de prata na mão. Mas a trombeta de prata da partida do arraial está na mão do arcanjo Miguel. E quando ele tocar a trombeta de prata, nós ouviremos o som da trombeta. Quem está pronto para isso, diga glória a Deus. Tem um hino muito antigo, muito antigo. Eu tenho 44 anos. Mas tem um hino muito antigo. Diz assim: o mercado está vazio. Vocês não conhecem? Conhece, pastor? O mercado está vazio. Seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O rei está voltando. O rei está voltando. O arcanjo Miguel está do lado do trono de Deus, olhando para Deus. Do lado direito do trono está Jesus Cristo. E Miguel está só aguardando Deus dar uma palavra de ordem para que ele toque a trombeta. Pois quando a trombeta tocar, primeiro os que morreram, os que dormem, serão ressuscitados, e eu e você seremos arrancados deste mundo imediatamente pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós e vai nos levar ao encontro de Jesus nos ares. A beleza do arrebatamento é que num piscar de olhos, a beleza do arrebatamento é que é o som da última trombeta. Nós estamos tocando uma trombeta, mas essa trombeta que está na mão do arcanjo Miguel, quando ela for tocada, o nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o nosso corpo que é mortal se revestirá de imortalidade, e tudo aquilo que é difícil, complicado, desafiador, tudo aquilo que está ferindo, parando, travando você, nunca mais. Agora tem um hino que vocês conhecem. Além do rio, as ruas são de ouro. Além do rio Sul. Eu estava pregando na igreja, pastor Jim, num culto de ensino. E eu tive 3 infartos durante a pregação. Tinha 32 anos. E aquele dia eu pensei: chegou a minha hora. No outro dia eu infartei de novo. E fui para o hospital. E tive uma parada cardíaca. E me ressuscitaram de volta. E aos 32 anos fizeram um procedimento cirúrgico. E quando eu estava lá no leito, lá na UTI, o teto desapareceu. E eu fui tomado de uma linda visão. Eu vi alguém assentado sobre um trono.
o meu espírito saiu do meu corpo. E mais ou menos a 1,20 m de altura fora do corpo, eu voltei de novo. E uma missionária entrou dentro do quarto. E ela disse: pastor Sandro, eu estava lavando louça na minha casa. E o Espírito de Deus me deu uma visão que você era tirado da terra e parou por um espaço. E Deus disse: vai lá no hospital e diga para ele o que ele quer. Se ele quer continuar ou se ele quer que eu recolha. E ela entrou no Hospital Constantine e disse assim: o que você quer? E eu olhei para ela chorando, e a enfermeira da Assembleia de Deus que estava ali pertinho, ela saiu do lado chorando porque a presença de Deus tomou aquele lugar. E eu disse para aquela mulher: eu ainda tenho muito o que fazer, mas eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Ela olhou para mim e disse: serão dias difíceis, pastor Sandro, mas Deus está te dando uma condição. Você vai pregar. Passaram-se dias mal, me recuperei, a esposa ficou grávida, a filha ficou 75 dias na UTI, do tamanho dessa Bíblia, 850 gramas, saiu do hospital com 80 dias, 20 dias depois que ela sai do hospital, a mãe dela vem a óbito. Eu fico 1 ano viúvo. E quando eu fiquei viúvo, eu disse: sabe uma coisa? Eu vou pregar o dobro do que eu pregava. Só não vou acelerar muito, pastor, porque agora não dá. E 1 ano depois eu casei. Deus me deu uma psicóloga para cuidar das minhas emoções que estavam precisando. E já faz 9 anos que eu sou casado. E todas as vezes que eu me proponho e ouço a voz de Deus para pregar a mensagem sobre o arrebatamento da igreja, o meu coração queima pela vinda de Jesus. O primeiro elemento do arrebatamento se chama invisibilidade. As pessoas não verão, será muito rápido. O segundo elemento do arrebatamento é a imaterialidade. Todos os danos causados por doenças, pelo pecado que esse mundo nos causa, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado. O que é um corpo imaterial? É um corpo que a matéria não pode impedir. A lei da gravidade, a lei da proporção, nenhum tipo de lei vai impedir você de executar a vontade e o plano de Deus, porque você estará num corpo imaterial. O que é um corpo? Um corpo imaterial é igual ao corpo de Jesus ressurreto. Os discípulos estão trancados no cenáculo e ele entra e a porta está fechada, a janela está fechada, ele passa pela matéria. É um corpo imaterial. É um corpo incorruptível. Sabe, irmãos, antes do meu infarto eu tinha muito cabelo, pastor. Jogava para o lado, 4 dedos de topete. Jogar para o lado é um pouco imaginário. Mas eram 4 dedos de topete, muito cabelo, mas um corpo incorruptível. Não vai ter ninguém calvo. Num corpo incorruptível não vai ter ninguém mais velho. Num corpo incorruptível nós teremos o corpo na idade de 30 anos. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Quando a trombeta tocar, todos nós que estamos vivos, junto com os mortos, seremos transformados. Deixa eu dizer uma coisa linda que eu amo. Sabe o corpo de Abel? Que não existe mais vestígio do seu corpo. É impossível achar qualquer molécula que dê indício de DNA de Abel, de Adão, de qualquer um deles. Mas quando a trombeta tocar, eles vão sair do paraíso onde estão. O seu espírito e alma vão se conectar ao seu corpo, que vai ser recomposto.
e esse corpo imediatamente será imaterial e incorruptível, e depois nós que estivermos vivos receberemos a mesma transformação e seremos como o corpo de Jesus é, um corpo glorificado. Quem está comigo, diga amém. Eu disse no início da mensagem que o arrebatamento da igreja é o ponto de partida onde nós ficaremos apenas 7 anos no céu. Férias de 7 anos. A igreja arrebatada. E à medida que a igreja arrebatada ela entra no céu, Apocalipse capítulo 4. Essa é a mensagem. A mensagem do arrebatamento. A mensagem que Jesus está vindo. Existe uma pressão acontecendo com o espírito do anticristo, onde está se levantando contra a nação de Israel, onde nós vivemos agora, no primeiro dia de janeiro de 2024, um terremoto sacudindo mais uma vez o Japão. Indícios de todas as profecias de Mateus capítulo 24, mas nós como igreja vemos a vinda de Jesus pelo livro dos profetas, como o profeta Ezequiel capítulo de número 37, o grande vale de ossos secos. A profecia diz que Ezequiel entra num lugar, num vale, numa depressão, e existe muitos ossos secos. E Deus olha para Ezequiel e diz: poderão viver esses ossos? E Ezequiel diz: tu o sabes. Ezequiel então começa a profetizar e diz: só vale de ossos secos ouvi a voz do Senhor. E eles começam a juntar osso com osso. Quem lembra desse texto, diga amém. Aquilo começou a acontecer no ano de 1948, no dia 14 de março, quando Oswaldo Aranha, delegado da ONU, ele dá um voto Minerva, dizendo que Israel se tornaria uma nação, osso com osso. Depois da Segunda Guerra Mundial, onde quase 2 milhões de judeus foram dizimados, Israel agora em 1948 começa a viver uma profecia que é o sinal da vinda de Jesus, osso com osso. O profeta Miqueias diz: poder-se-ia fazer uma nação em um só dia, eu, o Senhor, o faço. Com a assinatura de um brasileiro, Israel volta a ser nação. E eles começam a voltar para o território deles. Existe a guerra dos 6 dias. Existem nações tentando tirar Israel. Mas Israel é a nação indestrutível, imbatível, tal como a igreja é indestrutível e imbatível. Os demônios, o inferno, ninguém pode com Israel e ninguém pode com a igreja. Então, meu amigo, minha amiga, levanta a cabeça a partir de hoje e ande como alguém que vive o sobrenatural na terra, ande como alguém que reina. Agora a profecia de Ezequiel 47, amo aquele hino diante do trono, águas purificadoras. Ela vê uma casa e debaixo do trono começa a sair águas. Essas águas estão tomando grandes proporções. Deus olha e diz: Ezequiel, entra 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados. E nós pregadores gostamos disso, amém? Porque falamos de avivamento. Mas quando você lê o texto, diz que as águas purificadoras, elas vão até o Mar Morto. E o Mar Morto começa a ter vida. Isso em Ezequiel 47. Quando você for ver hoje, dar um Google, o Mar Morto está morrendo. Ao redor do Mar Morto, a densidade de sal é tão grande que você vai flutuar lá. Mas ao redor dele está nascendo grandes bolaines de água doce, porque o Mar Morto está morrendo, e isso é um sinal que Jesus está voltando. Quando olhar para a figueira, símbolo de Israel, e você vê que ela começa a dar os primeiros frutos, é chegado o tempo. Quando lemos Joel capítulo 2, versículo 28, diz: depois destas coisas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. Até sobre os servos e servas derramarei o meu
Espírito. Quem está comigo, diga amém. O Espírito do Senhor foi derramado em Atos 2, versículo 17, quando Pedro diz: eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, coisa que nem Jesus falava. Começaram a falar em outras línguas em um só dia. O mundo da época foi anunciado o evangelho para 120 nações em um só dia, em um só momento. Um avivamento começou, e é o sinal do arrebatamento da igreja. Eu escutei glória a Deus. A beleza do arrebatamento está em Gênesis capítulo 26, e eu termino aqui. Abraão chama um servo chamado Eliezer e diz: Eliezer, vem aqui. Você precisa procurar uma esposa para o meu filho, ele tem 40 anos de idade. Os jovens querem casar muito cedo hoje. 40 anos. Vá lá, entre a nossa parentela e procure uma mulher para o meu filho. Eliezer então pega 10 camelos, pega muito ouro, muita prata, muitos vestidos de linho, e ele faz um propósito com Deus: Senhor, para que eu não venha falhar e frustrar, seja comigo. E onde eu chegar e uma mulher der água para mim e der água para os camelos, 10 camelos, eu vou saber que é ela. Ele sai numa viagem longa, e quando chega na terra dos parentes de Abraão, ele chega perto de um poço para tomar água. E quando ele chega ali, uma jovem está ali. O nome dela é Rebeca. Ela diz: vocês querem água? Sim, por favor. Ela então dá água para Eliezer, para os servos, e ela diz: darei água para os camelos. Quanto que bebe um camelo de água? 120 litros. Darei água para os camelos. Ela e as suas servas começam a dar água para os camelos. E Eliezer diz: é ela. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que dá água para o sedento. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que tira a água da vida e dá água da vida para quem está morto. A igreja que Jesus vem buscar está inserida em João 7, versículo 37, que Jesus mesmo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva do seu interior. A igreja, deixa eu simplificar isso, a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que fala, e quando fala, a vida de Deus é manifestada. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja ativa, e tem uma atividade na sociedade e que altera ambientes com palavra de vida. A igreja que Jesus vem buscar é um povo que, quando ouve uma reclamação, tem uma resposta que vem do céu, que revela, que transforma, que liberta, que cura. A igreja que Jesus vem buscar é como a mulher de Samaria, que está na beira do poço tirando água, e ela recebe água da vida, e ao beber água da vida, ela entra em Samaria enfrentando toda a rejeição e traz toda a cidade para conhecer aquele que é fonte da vida. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que está pronta para servir. Aleluia. É lindo que ele então fala com ela: eu quero conhecer a sua casa, os seus parentes. E quando ele vai até a casa, Eliezer, quando chega lá, conversa e diz que ele é servo de Abraão. Então uma comunhão, uma conversa, um diálogo, entendem? Ele diz assim: eu vim aqui para buscar a Rebeca, para ser esposa do meu senhor Isaque. De pronto, ela disse: eis-me aqui. Saem, colocam sobre ela brincos, pendentes, colares, vestes exuberantes. Ela é levada através do deserto.
E quando numa distância ela olha e vê um homem vindo, ela diz: Eliezer, meu senhor, quem é aquele que vem ao nosso encontro? Eliezer olha para ela e diz: é Isaac. Ela cobre o rosto e naquele campo ela vai em direção a Isaac e os dois se casam naquele mesmo dia. Deus é representado por Abraão. Eliezer é representado pelo Espírito Santo, que foi e encontrou a noiva e levou muitos presentes, vestes, brincos, adornos. E o Espírito Santo veio e ele nos encontrou. E ele trouxe adornos, brincos, pendentes. Ele trouxe os 9 dons espirituais. Ele trouxe os 9 dons práticos. Ele trouxe o fruto do Espírito, que são 9 gomos: amor, paciência, longanimidade, benignidade, bondade. Ele foi nos adornando e ele está nos adornando. Este campo extenso, todas as parábolas de Jesus, quando se fala do campo, fala do mundo. Esse campo extenso nós estamos atravessando, acompanhada por Eliezer, pelo Espírito Santo, que está conosco nos acompanhando. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Haverá um momento na nossa trajetória que o Espírito de Deus que habita dentro de nós vai dizer: levante os olhos, porque o teu Senhor está vindo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vai nos levar ao encontro de Jesus nos ares. E quando Rebeca levanta os olhos, agora é uma coisa minha, amém, pastor? Porque eu cresci assim, eu tenho certeza que nós vamos saber a hora, segundos antes. Vai começar a arder no coração uma vontade de orar, de falar em línguas. Vai dar uma vontade de cantar. Vai dar uma vontade de você, sabe, aquela alegria. Eu acredito nisso, pastor Fábio, que virá uma alegria tão grande e que o Espírito do Senhor vai nos arrancar da terra, que o Espírito Santo vai nos tirar desse mundo, que nós vamos entrar e a primeira coisa que vamos ver no céu é um trono estabelecido. E quando nós olharmos o céu, um trono estabelecido, nós vamos ver os anjos de Deus, no capítulo 4, dizendo: digno é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que nós veremos milhares e milhares e miríades de anjos em todos os lugares, em todas as direções, dobrando-se e adorando aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor e de toda a adoração. E de repente, por um momento, eles vão parar e vão ver a noiva entrando, acompanhada pelo Espírito Santo, e Jesus se colocando em pé diante de todos os anjos e recebendo eu e você como a noiva do Cordeiro, pura, santa, imaculada, pronta para reinar com Ele por 1000 anos. É assim que eu acredito. Então não depende de você, depende dele que habita dentro de você, que mora em você, que 24 horas faz queimar no teu coração o desejo por vidas, o desejo por almas, o desejo pelo céu, o desejo e a certeza que Ele vem e será maravilhoso. Eu te convido a estar em pé agora.